Eu queria que você explicasse a segunda técnica, a técnica da empatia com o futuro leitor. Como que funciona e como que você faz? Técnica... Ah, tá. Não, aí você tem... como é que... Qual que é a ideia aqui? É você pensar, por exemplo, que você, ao fazer uma obra, um artigo, um verbete, um livro, seja o que você deseja trabalhar, é você pensar no público-alvo do seu livro. É óbvio que a gente vai ter um público-alvo que a gente não vai conseguir controlar, mas é interessante ter um foco interassistencial na medida que você vai escrever. E quando você tem esse foco interassistencial, você consegue ter a noção de que vai ser interessante você colocar, as palavras que você precisa colocar dentro do texto. Quais temas você vai precisar abordar, com qual prisma você vai abordar esses temas. Então, é muito interessante fazer esse exercício de pensar como é que seria para esse leitor específico, que desse meu público-alvo que eu estou destinando, que eu quero escrever, meu foco interassistencial, como é que seria essa condição para ele? Como é que ele, qual é o impacto que daria nele, quais ideias que eu estou querendo escrever, redigir aqui no papel. Então, a ideia é mostrar, é fazer essa reflexão. Na medida que eu vou fazendo, eu vou produzindo, eu vou escrevendo meu livro, eu vou pensar nas consciências que vão poder acessar esse livro. E muitas vezes a pessoa, ao fazer essa condição de escrever sobre um tema específico, ela começa a evocar também consciências com aquele mesmo interesse. Então, existe uma série de possibilidades que, ao você aplicar essa técnica, você consegue ter mais abertigem para conseguir interagir também com essas consciências. Aí você começa criar um sinergismo maior para você conseguir desenvolver o seu trabalho, o seu livro, o seu verbete. Eu queria fazer mais uma pergunta. Nesse sentido. Eu queria saber de você, como que você faz para fazer o processo do desassédio na hora da escrita? Quais são as técnicas que você utilizou e utiliza? Tá. A primeira coisa é a pessoa pensar na auto-organização dela e na autodisciplina. Então, ela tem que pensar em estabelecer uma rotina útil para ela conseguir escrever. Esse é o primeiro ponto. Aí, na medida que você vai sentar para escrever, você vai sentir necessidade, às vezes, de trabalhar a energia. Então, você vai trabalhar suas energias, vai instalar o estado vibracional, vai pensar nessa condição. E aí você vai começar a sentar e escrever. Mas eu vejo que o mais sério na condição de desassédio para a pessoa é pensar nessa rotina útil que ela tem que estabelecer. Ela vai se organizar, intrafisicamente falando, né? Ela vai ter uma disciplina, vai escolher um horário específico, um local específico, e ela vai lá e vai sentar. Para aquele momento do dia dela, ela vai sentar para escrever. E ter essa disciplina, manter essa condição, né? Independente do que aconteça. Isso que vai ajudar a pessoa a conseguir ter essa primeira superação do desassédio, né? Esse primeiro passo para superar o desassédio, o autodesassédio dela. Depois que ela começa a fazer isso, ela vai começar a perceber que existem outras situações mais sutis, que ela precisa trabalhar a energia, que ela precisa qualificar mais, instalar o estado vibracional. Daqui a pouco ela começa, em vez de ficar preocupada em se desassediar para conseguir escrever, ela começa a ter no dia a dia dela condições e ideias que vão ajudar ela a potencializar o trabalho que ela vem fazendo. Ela faz a viragem nesse sentido. Então ela não se preocupa mais em ficar preocupada em eu tenho que me desassediar para poder escrever. Em vez disso, o próprio trabalho de escrita que eu venho fazendo durante um tempo me potencializa cada vez mais para conseguir, no meu dia a dia, aproveitar as experiências pessoais e enriquecer com isso a obra que eu estou trabalhando. Então, essa viragem, essa forma de entendimento também, às vezes, do processo gestionológico é importante a gente pensar. Isso ajuda a pessoa a conseguir destravar aí. Obrigada. Beleza? Na estrangeirismologia, página 8, segunda linha, como funciona a conduta data vênia entre pesquisadores? Qual é o significado desse termo jurídico latino? Então, nesse sentido aí, a ideia é a gente pensar no debate, na discussão mais respeitosa, né? Então, a pessoa, ela vai, às vezes, tem uma pessoa que está pesquisando um assunto e ela tem umas experiências que ela teve naquele assunto que são um pouco divergentes e que levaram ela a outras conclusões. Então, eu estou escrevendo sobre inversa e eu tirei a conclusão que a inversa tem uma determinada situação. A outra pessoa, naquele mesmo contexto, discordou de mim ou alterou, tem uma opinião diferente devido às experiências dela. Isso vai acabar acontecendo inevitavelmente porque a gente tem singularidades conscienciais. Cada um tem um corpo de experiências pessoal. Mas existem algumas condições que são meio que padrão, né? Por exemplo, a gente pensa na INVEX. Os fundamentos técnicos da INVEX é uma coisa básica da técnica. A pessoa tem que entender que, para discutir sobre inversão existencial, ela precisa primeiro entender e aplicar aqueles fundamentos técnicos. É uma situação básica. A partir daí, a gente pode discutir sobre inversões conscienciais, como é que funcionam as inversões conscienciais, como é que funciona o maximalismo mixológico, o autoinvexograma, como é que faz o invexograma,
melhor forma de você fazer isso, mas existem alguns princípios básicos, às vezes, que a gente precisa seguir para conseguir entrar nesse campo de discussão. Senão a gente acaba ficando muito aberto a situações e ideias fora do padrão também. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então não se esqueça de curtir aí nosso vídeo, se inscrever no nosso canal para que você consiga receber mais conteúdo sobre a inversão existencial e a evolução na juventude.